o que a gente escuta por aí, lamentavelmente, quando escuta falar de hormônios, são as coisas mais desconectadas possíveis da fisiologia e da realidade. Hormônio é muito perigoso, você não se meta com isso, que isso é faca de dois gumes. Quem já viu, climatério e menopausa são fenômenos totalmente naturais. Por que se preocupar com uma coisa que a natureza já disse claramente que você chegou na fase da vida que não tem mais nada que fazer? Não se meta com isso que você pode ter um câncer. Ah, a sua tataravó teve um câncer, você não vai poder fazer uso de hormônios. Então, a grande realidade do tema que nós trouxemos hoje aqui para trocarmos algumas ideias é que nós temos diante de nós um enorme problema biopsicossocial de impacto gigantesco para a vida da mulher, há um nítido viés de a menopausa chegar mais cedo e as mulheres viverem cada vez mais. O fato concreto é, nós estamos falando de um fenômeno, as mulheres pararem de menstruar, que vai tomar mais de 1/3 da vida dessas mulheres, que irão passar num estado de completo desequilíbrio anabólico, de processos de reparo, de restauro, aumentando exponencial e desnecessariamente os riscos de incontáveis doenças que são lidas pela ótica das doenças normais da idade e da velhice. E a gente quer, com a presença da doutora Kátia aqui hoje, brilhante e desejada e aguardada presença, desconstruir algum desses mitos, né, Kátia? Isso que eu fui procurar saber que existem alguma coisa chamada hormônio e que esses hormônios realmente não são do endocrinologista, né, professor? E a gente fica, não, mas o endócrino, o ginecologista... Existe hoje um grande problema dentro da nossa profissão que a gente pode denominar de preguiça intelectual, né? E essa preguiça intelectual não só faz com que esse indivíduo pare no tempo e no espaço, uma ciência dinâmica de verdades transitórias como é a medicina. Muitos dos nossos colegas, infelizmente, param com ideias sedimentadas na cabeça que talvez há 20, 30 ou 40 anos atrás fossem as verdades da época, mas que mudaram, e essas pessoas simplesmente se recusam a enxergar a coisa de uma outra maneira, e enquanto isso, nós estamos gerando problemas de enorme magnitude. Eu não tenho como justificar eticamente que estou diante de uma mulher deficiente de hormônios, e deixar de lembrar que lá pelo Código de Ética Médica tem uma citação bem simples. Qualquer momento em que o médico identifique uma deficiência, isso gera o imediato dever de correção. Então, o médico que está diante de uma mulher em deficiência hormonal, ele não está fazendo nenhum favor de recompor e reequilibrar seus hormônios, não. Ao contrário, ele está cumprindo com um dever, com uma obrigação elementar. E o segundo aspecto, que você muito bem colocou aí no início da sua fala, essa justificativa tosca de que eu não vou me envolver com hormônios porque eu não sou endocrinologista, isso aí é uma coisa irrealística. Você, para se envolver com hormônios, você precisa apenas ser médico. Eu conheço, lamentavelmente, inúmeros endocrinologistas que não sabem tratar a menopausa. E nós temos um evento muito significativo do ponto de vista do impacto negativo dos hormônios, Kátia, que foi ali na virada do século XX para o XXI, ali exatamente no ano 2001, que foi publicado um artigo famigerado, o estudo Women's Health Initiative, que era o tal do estudo WHI. Aquele estudo foi feito com mulheres erradas, numa faixa etária errada, portando muitas delas comorbidades, usando hormônios errados, em doses erradas, e é óbvio que fazendo um desenho do estudo onde todos os parâmetros de base estavam errados, a gente não poderia expectar outro desfecho que não fossem resultados desfavoráveis. Aquelas mulheres que foram objeto desse estudo usaram hormônios obtidos de cavalo, hormônios obtidos da placenta de éguas prenhas, associados a um anti-hormônio que é o acetato de medroxiprogesterona. Então, essas mulheres nunca estiveram fazendo reposição hormonal. Essas mulheres estavam fazendo substituição de hormônios por remédios. E isso nunca foi discutido no desenho do estudo. Enfim, esse estudo concluiu que aquelas mulheres que usavam hormônio de cavalo com um anti-hormônio chamado medroxiprogesterona aumentavam o risco de câncer de mama, aumentavam o risco de AVC, aumentavam o risco de cardiopatia. É óbvio que mulher nenhuma vai aceitar continuar recebendo um tratamento que está associado a riscos de doenças que podem tirar a sua própria vida. Então aquilo ali foi, vamos falar assim, um terremoto de magnitude 10 dentro do universo da reposição hormonal. Por quê? Porque a partir dali se criou um tabu inquebrável de que hormônios são perigosos, de que mulheres não podem, não devem se meter com essa história e, mais crítico ainda, matou toda uma geração de médicos que deveriam ter sido sucedidos e dar continuidade a esse ensino, e hoje você não consegue ver mais ninguém, aliás, pouca gente preocupada em ensinar hormonologia para médicos. Trago aqui uma live do Ítalo Rachid e da Kátia, que fala bastante sobre a modulação hormonal, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Rômulo Pérez, eu sou terapeuta integrativa e trabalho com medicina ortomolecular, medicina integrativa, vendo sempre o ser como um todo, né? Há mais de 15 anos, né, eu pratico isso. Então, a importância das mulheres no climatério, na menopausa, que foram tão abandonadas, né, e tão mistificadas essa questão do hormônio ser cancerígeno, etc. O Ítalo Rachid aqui fala bem claramente sobre isso, sobre essa criação, né, desse mito, né, que foi por um experimento mal feito com hormônio sintético. A principal mensagem desse vídeo é trazer o benefício do hormônio bioidêntico e o malefício do hormônio sintético. Então, as mulheres, e é claro, nesse vídeo não explica, nos outros vídeos que eu vou compartilhar, que fala bastante da suplementação de mineral, porque para tu ter uma boa condição de produção de hormônios, tu precisa ter uma boa condição de minerais e vitaminas. Então, aqui nesse assunto do Ítalo e da Kátia, eles não falam nas suplementações, mas porque o assunto era especificamente hormônios, tá? Mas enquanto isso pode mudar a vida de uma pessoa, beleza? Então eu, como também sou homeopata, eu trago protocolos de homeopatias que amenizam
90% dos sintomas da menopausa e auxiliam também nesse ajuste, nessa melhoria na produção de hormônio. Então, não descartando uma modulação hormonal, procure um médico da medicina integrativa, que esse sim vai te orientar e vai fazer com que tu tenha uma qualidade de vida, né? E previna muitas doenças. Então, a vida não termina na menopausa. Tem muito tempo pela frente. Hoje em dia, as mulheres vivem, vamos dizer, antigamente morriam próximo à menopausa, né? Elas começavam também a vida, vamos dizer, reprodutivas dela muito nova, né? Eram casadas e tal, e chegavam aos 40 e poucos anos, elas já eram consideradas idosas, né? E hoje em dia não. As mulheres entram na menopausa, então elas, aí, vamos dizer que 50 anos, depois elas têm mais 30 anos para frente, ou 25 anos para frente. Então, isso aí foi aumentado, só que 25 anos, um déficit de nutricional, um déficit hormonal, então isso fica muito pesado e isso cria muitos problemas. E em todos os vídeos dos médicos, do Dr. Samuel, do Ítalo, da Kátia, do Dr. Lair, todos esses são médicos que trazem conhecimento muito além da caixa, tá? Então, deixo com vocês aí essas dicas, né? Todo esse conhecimento bem profundo sobre esse assunto.